Olá pessoal, tudo bem? Josiel Almeida, mais uma vez aqui no nosso canal para mostrarmos, né, a EBF dos adolescentes. Nosso campo tem duas EBF, a das crianças pela manhã e dos adolescentes pela tarde. Então nós vamos fazer uma visita para a EBF dos adolescentes aqui na Assembleia de Deus do Campo do Coqueiro. Vem comigo e antes disso não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like aí para impulsionar o vídeo, tá bom? Vem comigo, vamos lá! Então não desista, como a nossa lição fala do rei Davi. O rei Davi recebeu uma promessa quando ele era adolescente, mas ela se concretizou com 30 anos. Não quer dizer que vai se concretizar com 30 anos na vida de vocês. Deus tem um tempo certo de entregar as bênçãos que Ele prometeu para você. Então medite na letra deste louvor, vamos agora como você entra. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura, ativa ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é nesse momento que Deus entra em cena, sem um problema pra mim, e ele desacelera e passa a acreditar que no final de tudo ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel, e por mais que eu tenha pressa, ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel a mim. Deus, ele é bom. Mas é nesse momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. E não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel, e por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel a mim. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim, fiel a mim. Eu não
Senhor? Não senti muito. Olha, é um prazer estar aqui. Estivemos aqui pela manhã na congregação Rosa de Saron. De uma certa forma é bom que a história de lá está basicamente a mesma história que a gente conta de manhã aqui, só que para as crianças. A aplicação da história para as crianças é um pouco mais, pelo menos para mim, exige mais de mim falar a linguagem das crianças, que nem sempre é fácil. Vocês, um pouquinho mais adultos, a gente já pode seguir, né, dentro de um contexto melhor a história bíblica de hoje. Muito bem, nós vamos começar a nossa história, dar continuidade à história bíblica que foi contada ontem, se não me engano, pela irmã Neide, não foi isso? A Neide contou a história bíblica. E a história bíblica de ontem terminou com uma festa do rei, ainda não rei, de Davi, com os seus 600 homens que estavam com ele em uma peleja, onde os amalequitas invadiram a sua cidade de nome Siclaque, onde o rei Aquis tinha dado para ele morar, junto com os seus homens, com suas mulheres. E no regresso de uma peleja que Davi foi rejeitado pelo rei Aquis com os seus homens, quando ele retorna 3 dias de caminhada para a cidade, ele encontra a cidade onde a sua família morava totalmente destruída. Tocaram fogo na cidade. Muito triste, ele pede a orientação de Deus e vai perseguir os amalequitas para conseguir trazer de volta a sua família. Ele consegue trazer e estão lá agora felizes, mesmo com a cidade queimada, mas eles estão felizes porque conseguiram resgatar a família dele de volta. Muito bem, e eles estão lá festejando. E a história de hoje começa exatamente nesse ponto, quando Davi está festejando com os seus homens e os seus familiares, chega um mensageiro. A história de hoje, os personagens de hoje, mesmo que não dê tempo para a gente fazer um resumo bem sintético, a gente pelo menos vai citar aqui pelo menos nomes dos principais personagens de hoje, que o principal dele é Davi, né? O principal personagem de hoje é Davi. Depois, um homem que teve uma importância importantíssima para o reinado de Davi, cujo nome é Abner. Também o outro personagem que aparece na história como um mensageiro, que pertencia à nação dos amalequitas. E também Joabe, que é comandante de Davi nessa história, e Isbosete, o último e mais novo filho de Saul, porque os seus outros irmãos foram mortos na batalha contra os filisteus. Então, os personagens de hoje: Davi. Rápido, rápido! Meninos! Volta, volta! Solta a mão! Vai, vai, vai! Isso, isso! Vai, vai! Isso! Solta a mão! Aí, aí! Solta a mão, solta a mão! Eu vi! Solta a mão, solta a mão! Solta a mão! Ei! Ela soltou a mão!
Soltou a mão! Eu vi! Soltou a mão! Vai! Tiveram uma reação que ninguém espera. Qual foi essa reação? Foi? Para Jesus? Eles começaram a chorar. Muitos começaram a chorar no meio daquela reunião, porque estavam cientes de que não tinham Jesus nas suas vidas. Para eles faltava algo e não sabiam explicar. Era Cristo. Naqueles momentos, naquele exato momento, isso veio na mente, isso veio no seu coração e eles reconheceram. Precisavam de Jesus Cristo em suas vidas. Ali, Chaves e Stanley tiveram a oportunidade de falar com aqueles jovens, de pregar o Evangelho aos seus corações. Muitos deles aceitaram Jesus Cristo naquela oportunidade. Eles também pregaram em muitos outros lugares, como Oxford, o próprio Cambridge, né? E também em Londres. Falaram como Jesus Cristo havia feito essa obra na vida deles, antes de ir para a China. Mas agora chegou o momento. É o momento que a gente estava esperando. O momento de ir para a China chegou. Aqueles jovens embarcaram, os 7 de Cambridge. Os jovens, eles embarcaram em um navio. E lá naquele navio eles não perderam a oportunidade. Começaram a pregar a palavra de Deus para aqueles que estavam ali. E aí eles acharam um certo homem, um capitão da Índia. Ele estava no mesmo navio que eles. Ele era um homem muito conhecido por suas bebedices, ele era mentiroso e também era um blasfemo. Ele blasfemava, ele ofendia a Deus, ofendia a palavra. Quando o Chaves foi falar para ele sobre Jesus, o que aconteceu? Ele começou a desdenhar da Bíblia, começou a ofender, começou a brincar com as coisas de Deus. Mas Chaves não se titulou, ele continuou falando. Lá naquele dia, ainda na sua cabine, esse capitão se converteu a Jesus Cristo porque ele reconheceu os seus erros. Veio à sua mente os seus pecados. Ele sabia que aquilo que ele tinha ouvido era verdadeiramente verdade. Que ele precisava de Jesus para salvar a sua vida. Olá pessoal, viram aí as brincadeiras, as dinâmicas que são feitas com os adolescentes? Muitos não frequentam a igreja, né? Isso é um trabalho missionário que a igreja do Campo do Coqueiro faz todos os anos. É cansativo, mas é gratificante, porque nós vemos de uma IBF de manhã das crianças e à tarde a IBF dos adolescentes, que tem tido resultado, graças a Deus. Adolescentes têm aceitado a Cristo como seu Salvador. Então só temos que agradecer a Deus e a todos os colaboradores, né, que nos ajudam nesse trabalho, né, onde nós levamos esses adolescentes a adorar ao Senhor, a ouvir a palavra, né, como vocês viram aí, histórias missionárias. Só temos que louvar a Deus por nos dar essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui. Como disse sempre, vamos terminar esse vídeo com o versículo da palavra de Deus, versículo que é o tema da IBF, né, o tema dos adolescentes. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E até a próxima. Valeu!